A gente muda de assunto agora, vamos falar sobre as buscas pelo helicóptero que desapareceu com 4 pessoas a bordo em São Paulo. Esse trabalho completa hoje uma semana. Estevão Limana vai trazendo para a gente as informações, monitorando o que está acontecendo com relação a esse trabalho, a essa operação. Estevão, temos aí já uma semana de buscas. Alguma novidade? Oi, Carol. Agora sim, bom dia para você e para todos que nos acompanham mais uma vez. Estou aqui no aeroporto Campo de Marte e o que eu posso trazer de novidade, de notícia até otimista, é que a janela meteorológica da manhã deste domingo está muito mais favorável para que as buscas possam ocorrer na região mapeada pela Força Aérea Brasileira e pela Polícia Militar aqui do estado de São Paulo também. Mas quem vai nos explicar melhor sobre isso, né, e sobre essas novas informações, é o capitão Rafael Franco, que está aqui conosco, ele que faz parte da Polícia Militar, gentilmente nos atende ao vivo aqui na manhã deste domingo. Capitão, bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui à programação da CNN. Gostaria que o senhor pudesse nos explicar, então, como que está a situação de hoje e o que a gente tem de boas notícias para trazer. Bom dia, Estevão, bom dia, Carol. Hoje realmente, né, o que justamente que você comentou, a gente acredita, né, estamos motivados e otimistas que tem algumas janelas meteorológicas na parte da manhã, principalmente, o que vai facilitar, né, esse sobrevoo nos locais mais altos, onde os dias anteriores a gente teve dificuldade de fazer essa de visualizar, né? Então hoje o Águia 33 já decolou, hoje a gente deve somar aí já quase que 50 horas de voo do Águia e de forma incansável aí a tripulação vem fazendo essas buscas, né? Hoje novamente, e a gente acredita que com essa melhora meteorológica isso talvez traga um resultado positivo. Capitão, talvez as pessoas que não conhecem muito a região, lá nós temos uma região serrana, né, com uma mata muito densa, muito alta. E esses últimos dias, até aqui na capital paulista, o tempo não estava muito favorável, né, o tempo bastante fechado. E o que isso acaba impactando para que as buscas possam ocorrer? O que o senhor explicasse para a gente? Todos os fatores que você comentou realmente dificultam, né, uma busca naquela região. São regiões ali, a questão geográfica, né, área de serra, de montanha, isso dificulta, as nuvens acabam ficando de alguma forma presas naquele local, o que vai dificultar a visualização caso, né, ocorra realmente a perda de alguma pessoa ou de alguma aeronave, no caso de fato aí que a gente está comentando. E então são regiões difíceis de localizar, por ser também mata fechada, às vezes, né, a aeronave pode ter caído numa posição onde a copa das árvores elas acabam se fechando e ali o sobrevoo dificulta, né, a visualização pela cor, seja pela cor da aeronave, seja pelo ângulo que a gente está se aproximando, às vezes não tem uma visibilidade favorável. Então todos esses fatores dificultam, né, essa localização, mas a equipe está empenhada lá novamente, né, de forma incansável, continua lá fazendo as buscas. Tá certo. Muito obrigado, capitão, pela sua participação aqui conosco. Carol, eu volto com você. Caso você também tenha alguma dúvida, alguma pergunta, o capitão também está ouvindo a programação e pode conversar com a gente aqui ao vivo. Vamos aproveitar então, né, Estevão, que estamos com o capitão aqui na nossa programação. Tenho logo 2 perguntas para fazer, Estevão. Primeiro, com relação à mudança de estratégia nessa operação de buscas. Temos uma semana de trabalho. O que já mudou em termos até de raio de buscas nessa região de mata, região serrana aqui de São Paulo? E uma outra dúvida com relação ao modelo da aeronave. Muito se fala que essa é uma aeronave de pequeno porte, um helicóptero pequeno. Qual é a referência que a gente pode ter desse tamanho? A gente vê aí ao fundo alguns helicópteros da Polícia Militar. O que a gente pode ter por referência de tamanho desse helicóptero que está desaparecido? Capitão, por favor. Carol, primeiramente, né, em relação às buscas, a gente vem, na verdade, a gente acaba sendo abastecido com informações de populares, né, que comentam ter ouvido naquela data uma aeronave fazendo um voo mais baixo. Então, as pessoas ligam o 90, passam novas informações e a gente tenta fazer uma rota de possível, né, de probabilidade que o piloto tenha efetuado.
Então, todas as informações a gente faz um briefing, né, e tenta bater nesses pontos onde a gente imagina que seja de possível localização. Isso porque, assim, a área, né, como ela é muito extensa, a dificuldade aumenta mais ainda por ser de mata densa, né? Então, a gente trabalha também com essa parte de inteligência, né, para justamente a gente não ficar só fazendo um voo nos locais que dificilmente o piloto teria acessado. A questão do Robson, né, ele tem uma dimensão menor do que o esquilo. Vou fazer uma analogia, né? Ali realmente já foi feita essa analogia anteriormente. É uma agulha, né, num campo de futebol, eu diria, né? Então realmente torna a localização muito mais difícil. Mas como eu digo, né, e a gente vem falando aqui o tempo todo, a polícia ela não tem data, né, ou hora para terminar as buscas. A gente vai continuar ali executando buscas. Às vezes chega novas informações. A gente tenta sempre nos finais, né, das buscas do dia, a gente senta, faz um briefing, verifica as áreas que foram já sobrevoadas. Como eu falei anteriormente, às vezes a gente até sobrevoa novamente, porque se você vindo de um ângulo diferente, né, talvez facilite ali dependendo da posição do sol, isso facilita a gente conseguir localizar a aeronave. Então, realmente, torna mais difícil, mas estamos lá, né, tentando cumprir nossa missão diuturnamente, né? Obviamente, a gente para ao pôr do sol, porque aí a gente não tem mais visibilidade, dificulta, e aí também tem as questões da segurança do voo. Mas enquanto tiver possibilidades, com certeza a equipe do Águia, juntamente com a Força Aérea e a Polícia Civil, vamos estar empenhando nossos esforços lá da melhor maneira para localizar essa aeronave o quanto antes. Capitão, e também fazer mais uma pergunta com relação ao balanço dessa operação. Completamos, reforço aqui mais uma vez, uma semana desse trabalho. O quanto já temos de horas de sobrevoo, de área percorrida, de homens envolvidos? Há também uma expectativa de expansão desses trabalhos em termos de emprego de outras forças também nessas buscas? Carol, hoje o Águia deve estar completando 50 horas de voo, né? A gente voa em torno aí de 8 horas, 7, 8 horas por dia. Esse tempo de voo ele vai variar muito de acordo com a meteorologia, né? Então a gente decola aqui, a gente usa uma base de apoio em São José para nem perder o tempo de estar voltando para São Paulo. Isso é uma base do Águia que tem lá. Então a gente pousa lá, faz um novo reabastecimento, decola novamente e inicia as buscas. E conforme, né, vai mudando a meteorologia, às vezes vai dificultando. Mas eu te garanto que o Águia, desde o primeiro dia, ele tem voado em torno aí de 7, 8 horas diários, né? Hoje completa aí, acho que até o final do dia, já quase que 50 horas. Ontem, porque a gente também voou com 2 aeronaves. E a ampliação, ontem a gente voou com 5 aeronaves, né, incluindo a Polícia Civil, a Força Aérea. Eu acho que essa questão ela passa a ser estratégica. Isso com certeza o Comando de Aviação, juntamente aí com os outros órgãos, com o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Comandante do Bombeiro, eles devem estar avaliando já essas possibilidades, né, de fazer de mudanças estratégicas ou não, né? Então isso é feito uma análise de risco e com certeza vai ser empenhado da melhor maneira possível aí para a localização da aeronave. E, capitão, com relação a chamados feitos por testemunhas, pessoas que viram esse helicóptero, que podem contribuir nessas investigações, o que a Polícia Militar já tem de informação? Quantos chamados já foram feitos à Polícia Militar? Quais são esses relatos? E não sei também, capitão, se a gente consegue avançar um pouco em termos de investigação com relação à documentação da aeronave e do piloto, se estavam em situação regular. Carol, primeiro, né, essa questão do 190, as pessoas ligam, elas, né, fazem relatos. A gente também, durante algumas buscas, a Polícia Militar ela tem feito alguns pousos próximos das áreas ali, às vezes conversa com populares, colhe essa informação. A dificuldade é que provavelmente o piloto ele pode ter voado realmente um pouco mais baixo, procurando uma área de pouso. A gente sabe, né, já tem informações que ele fez um pouso de precaução. E então a gente não consegue precisar qual momento a pessoa viu, né? Se ela viu nesse momento que ele estava fazendo esse pouso de precaução ou no momento realmente que a aeronave desapareceu. Isso também acaba, às vezes, confundindo um pouco, né, esse número de informações.
Mas, obviamente, a gente conta, né, com que as pessoas, se tiverem informações fidedignas, né, que possam ajudar nas buscas, façam um 90, né? E em relação à outra pergunta que você fez, desculpa, se você puder repetir, eu não consegui entender, Carol. Claro, a capitão. Segunda pergunta. É com relação à documentação da aeronave e do próprio piloto, se estava em situação regular. Carol, então, a Polícia Militar, ela acabou, na verdade, existe o órgão, né, a ANAC, ela tem essa informação. A gente acabou não se prendendo nisso, né, realmente a nossa missão ficou na localização. Então, essa informação eu não consigo te passar precisa, mas talvez, né, a ANAC aí, ou algum outro órgão responsável consiga te dar essa informação melhor do que nós aqui. Maravilha, capitão. Só para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre os equipamentos utilizados nessa operação, nesse trabalho. Do início dessa operação de buscas, já houve algum incremento de alguma tecnologia nova? Quais são hoje as tecnologias usadas e o quanto que elas conseguem auxiliar nesse trabalho da Polícia Militar e da Força Aérea Brasileira? Carol, a Polícia Militar ontem ela utilizou um FLIR, é um equipamento, é uma câmera termal. Né? Ela tem uma câmera também, ela tem um zoom óptico considerável. Isso ontem auxiliou, né, essas buscas, mas daquela mesma forma, como a mata é muito densa, as copas são muito altas, ontem a visibilidade também acaba prejudicando um pouco. Né? Então, utilizado, a gente está utilizando esse material para tentar aumentar a nossa possibilidade de localização, mas como eu te falei, né, a área é muito extensa, né? É bem complicado você usar de forma aleatória. Então, quando a gente tem alguma informação mais fidedigna ou a gente tem ali alguma observação que realmente traga alguma dúvida, a gente utiliza esse equipamento. Né? A gente, se tiver necessidade, a gente vai fazer até infiltração dos nossos homens SAR, se houver realmente uma dúvida ali que a gente não consiga visualizar com FLIR ou de forma visual. Né? Então, o equipamento que a Polícia Militar dispõe hoje é esse. Então, estamos usando tudo que a gente pode aqui. Inclusive o Águia 33 é um helicóptero que voa em condições FR, como eu falei anteriormente, ele tem essa possibilidade. Estamos usando todas as nossas ferramentas aqui, empenhando todos os nossos esforços para a gente localizar o quanto antes. Capitão Rafael Franco, capitão da Polícia Militar, nessa conversa aqui com a gente, na programação da CNN. Mais uma vez, capitão, muito obrigada por dispor de um tempo aí na sua agenda para essa conversa. Um bom trabalho, que seja um trabalho bem sucedido, é o que todos esperamos nas buscas por esse helicóptero. E Estevão Limana também, obrigada por proporcionar essa conversa aqui para a gente ao vivo e trazendo as informações também direto de São Paulo. Vamos falar mais, claro, sobre esse assunto, o trabalho de buscas que entra agora no 7º dia. Em entrevista à CNN, o capitão Roberto Farina, que é o diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado, falou com a CNN sobre esse trabalho de buscas também. O capitão Farina afirmou que buscas por terra, nesse momento, sem algum ponto de referência, é praticamente impossível. O Comando de Aviação, nós temos pilotos extremamente renomados internacionalmente, premiados, então eles já têm uma experiência de busca e salvamento em mata fechada também, como também nas praias, agora no verão que nós temos diversos salvamentos por afogamento, que nós vemos isso. Então são tropas extremamente especializadas que eles vão ajustando e calibrando, por exemplo, o planejamento e a estratégia. A informação sendo trazida, ela está compondo também esse planejamento, como o georreferenciamento, localização dos celulares, que já está, essas informações estão disponíveis para a Força Aérea Brasileira, que também traçou ali sobrevoos sobre essas regiões. Então, são informações extremamente relevantes, importantes, que são recebidas, e a composição dessas equipes, tanto por terra, levantando informações, quanto de forma aérea, buscando a identificação, localização de um ponto de queda, um possível ponto de queda ou um possível ponto até de pouso do helicóptero, é ainda a esperança que nós temos e continuamos buscando essas pessoas aí, se tudo permitir, com fé em Deus, com vida, porque nós sabemos, viu, Carol, que a fé lá no final é a âncora que nos mantém firmes, mesmo nesses momentos mais adversos que encontramos nessa operação.